Vivendo de shows, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Lucas Calu, tô entregando pra vocês o meu primeiro trabalho. Eu espero que vocês gostem, que os seguidores de vocês também gostem bastante. E é isso, tamo junto. O álbum é composto por 12 músicas, e algumas delas eu tinha feito desde a pandemia, mas a maior parte foi composta nessa virada de ano, assim, quando eu fiz 30. Mas teve uma música que foi a que deu mais trabalho que eu tinha feito antes desse processo todo, que foi 24 de junho. Que tem uma melodia muito simples, é uma melodia contínua, assim, não tem tanto desafio na parte melódica da canção. Mas eu já tinha escrito sobre Marina, que é uma amiga minha, já tinha feito música sobre Isabela, sobre Larissa, mas eu nunca tinha falado sobre a minha mãe. E eu tenho um apego muito forte com ela e com meu pai também. Sou canceriano com acidente em câncer, né? Pessoa que ama a família aí. E pra mim é muito difícil falar deles, porque me emociona muito. E foi uma música que demorou, que eu precisei revisitar várias vezes a letra, porque contava a minha história e contava detalhes, assim, muito íntimos, sabe? Que ditaram ali como seria a minha relação com os meus pais desde o momento que eu me concebi. Não houve um planejamento, assim, tipo, vamos ter um filho. Minha mãe já tinha tido 2 filhas, tinha 14 anos já de diferença, desde a minha irmã no meio. E eu fui uma criança prematura, então minha mãe não me pegou no colo logo que eu nasci. E eu perdi muito peso por isso. E se não fosse uma enfermeira que, enfim, quase perdeu o emprego por isso, me levou numa sala escondida lá e falou pra minha mãe tentar me amamentar. Se não fosse por essa ação e por minha mãe ter conversado comigo desde aquele momento ali, talvez eu não estaria aqui hoje, assim. Porque minha mãe disse que eu tinha que fazer uma escolha, mesmo sendo muito pequeno. Se eu quisesse viver, ela ia fazer de tudo pra me dar a melhor educação, para que eu pudesse ser uma pessoa que pudesse agregar pro mundo, sabe? Positivamente. Mas se eu não quisesse, que ela ia ficar muito triste. Então, muito pequeno, eu tive que fazer essa escolha. E eu revisitei esse processo todo durante a escrita dessa música, né? Meu pai queria muito ter um filho com o nome de santo, por causa da música Pais e Filhos. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Renato Russo. E aí decidiram que ia ser Lucas. E aí eu não só nasci com o nome de santo, mas em dia de santo. Porque eu nasci de 7 meses, anteciparam a minha chegada. E eu vim no dia de São João. Aí quase ia ser João Lucas, só que aí meu pai correu com medo de eu morrer antes de não vingar ali, né? Porque eu nasci muito pequeno, cordão umbilical no pescoço, enfim. Ele já fez o registro, pensando que o pior podia acontecer. E aí minha mãe até queria mudar pra João Lucas, em homenagem a outro santo também, pra ter 2 santos da minha viagem. Mas aí não deu tempo, meu pai foi mais apressado e ficou Lucas mesmo. E essa música foi, acho que, a mais difícil, porque me emociona muito e pensar em todos os sacrifícios, tudo que meus pais fizeram ao longo da vida deles para poder me criar mesmo. Bom, eu conheci a Clarice em meados de 2005, 2006, eu tinha ali entre os meus 12 e 13 anos. E era uma época bem difícil assim na minha vida, porque puberdade e eu, enfim, vivia numa realidade assim na escola que era muito diferente da realidade que eu tinha em casa. E nesse processo todo de me conhecer, de me entender, tipo, eu me achava menos gente, sabe? E eu andava na rua assim, eu tinha muita vergonha que as pessoas me olhassem de algum modo, eu tinha vergonha do meu corpo. E aí quando eu conheci a Macabeia, quando eu li essa história, eu percebi o que era a vida mesmo, assim, sabe? Que eu poderia ter as mesmas chances, eu poderia brilhar e ser uma estrela, porque ela queria ser uma estrela de cinema, mas infelizmente, vou dar um spoiler, mas quem começa a ler o livro já sabe isso logo de cara. A Macabela morre no final, e é o único momento em que as pessoas param pra olhar pra ela. E desde que eu li esse livro, eu passei a pensar que eu não queria ser como a Macabeia. E aí foi um processo ali de reconstrução de quem eu era, que eu comecei a me cuidar, né? Eu fui uma criança obesa, então fiz educação alimentar, eu passei a estudar mais música, teatro, enfim. E era no palco, era nesses momentos que eu tava cantando, que eu tava atuando, que eu me sentia especial e eu sabia que ele era meu lugar. Na verdade, eu sabia já que esse era meu lugar desde que eu era muito criança, mas em relação à obra da Clarice, ela me salvou, assim. Porque apesar de me reconhecer na Macabeia, eu não queria ter o fim que a Macabeia teve. E dali pra frente, essa obra da Clarice só foi, enfim, amadurecendo quem eu era também. Em outros momentos que eu li essa obra, e resgatei aquele sentimento, né, e consegui ver o tanto que eu tinha avançado. E aí, numa dessas releituras que eu fiz, eu acabei me deparando com essa frase, já que sou o jeito é ser, que é a frase do álbum, né, que dá nome à faixa título do álbum, que foi quando eu entendi que eu era artista mesmo, não tinha como fugir disso. E ela veio junto com os meus 30 anos, assim, então veio numa força muito grande de um processo de transformação mesmo da vida, aquela virada de chave que vem. E aí eu falei, cara, é isso, eu sou artista, chega de fugir. E essa canção estar compondo o álbum me faz
muito bem porque é um jeito de eu agradecer a Clarice por tudo que ela entregou. Então, foi ter lido essa frase no processo até que eu tava dando aula sobre esse livro, enfim, que me deu esse insight. Eu falei, cara, eu preciso escrever sobre, e eu preciso agradecer a Macabeia porque ela me inspirou a lutar pelo meu real sonho, que é esse da música. Bom, o próprio nome, já que sou GTC, apesar de ter essa relação com a Macabeia, né, da Clarice Lispector, eu acho que essa frase por si só já é um aviso pra gente entender que a gente é o que a gente é mesmo, sabe? Que não adianta você ficar tentando mudar, não quando a mudança é necessária, né? Quando você sente que a mudança precisa ser feita, ali é importante que a gente saiba mudar. Mas que isso venha do seu coração, que venha de dentro, não pelo que as pessoas esperam que você faça ou que você seja. E minha vida inteira foi assim, eu sempre mudando porque as pessoas queriam me moldar. Até o momento que ficou insustentável isso, eu falei, não, eu sou assim mesmo. E quem vai gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. Então, apesar de serem histórias, né, que eu acabo narrando ali nas canções, que tem esse cunho pessoal, eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim de se sentir minimizado ou de repente sentir que não se encaixava porque fizeram acreditar nisso, né? E eu espero que as pessoas que escutem saiam mais revigoradas em relação a quem elas são mesmo, que elas se sintam mais orgulhosas das lutas diárias que elas enfrentam, das conquistas que elas têm, porque produzir esse álbum tem sido esse desafio pra mim, assim, de olhar com carinho para as minhas conquistas e entendê-las grandes, que mesmo com todas as desavenças, todos os obstáculos, eu continuei persistindo. Então eu espero que as pessoas se inspirem nisso também e que olhem para a história delas com essa inspiração. Porque não é mais sobre mim, não é sobre só o que eu vivi. Agora que eu entrego esse álbum pro mundo, é sobre todo mundo que vai ouvir, é sobre todo mundo que vai ser tocado. Então tem faixas que falam sobre essa emancipação do ser, né, do indivíduo, de agora eu vou fazer por mim, porque eu mereço isso, eu mereço me dar essa chance. Então eu espero muito que as pessoas consigam sentir isso e, enfim, e desatem esses nós, né? Que elas possam ter os seus peitos e corações abertos ali para receber o que elas realmente merecem de bom. Seja um novo amor, seja um novo capítulo de uma história, seja uma viagem que se sonha, seja um poema que ela sonha em escrever e ela consiga fazer isso, enfim. Eu só espero que as pessoas possam ser livres junto comigo. Quando você está destinado para um caminho, não importa a rota que você tente pegar, você sempre vai voltar para ele. E a arte é assim na minha vida. Eu tentei novas rotas, tentei me reinventar, tentei buscar aquilo que as pessoas esperavam de mim, mas eu sempre senti um vazio, que só se preenchia quando eu estava no palco, quando eu estava compondo, quando eu estava cantando. Em 2024, eu assumi quem eu sou. Eu assumi que eu sou artista. Eu parei de fugir desse caminho. Comecei a produzir meu primeiro álbum, pude contar com pessoas incríveis que me ajudaram a produzir as faixas, os clipes, que me fizeram acreditar em mim também. E no dia 2 de julho, esse álbum chega às plataformas digitais. A arte é quem eu sou, a música é quem eu sou, e se já que sou, o jeito é ser.